Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida grande e poderosamente no nome do nosso Senhor Jesus. Estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus ao teu coração. Estava aqui meditando Sagrada Escritura, estou aqui com a minha Bíblia aberta em Atos, capítulo 19. E olha o que está escrito, Atos, capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Glória a Deus. O que me chama a atenção nessa palavra? Principalmente, o que mais me toca? Quando Paulo pergunta se eles haviam sido batizados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus fala que em Éfeso, Paulo encontrou ali alguns discípulos. E a pergunta, logo de cara, que Paulo fez àqueles discípulos, que eram no número de 12, foi sobre o Espírito Santo. Recebeste, porventura, o Espírito Santo quando crestes? E a resposta dos discípulos foi: não, nem mesmo, muito pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha que coisa. Nem ouvimos que existe o Espírito Santo. Ou seja, se não ouviu, é porque não foi falado sobre o Espírito Santo, né? Para que o Espírito Santo seja conhecido pela igreja, a igreja tem que ouvir falar do Espírito Santo. E trazendo para os nossos dias, por isso eu falo que é isso que me toca nessa palavra, porque hoje em dia, muito raramente, a gente ouve nas igrejas, nas pregações, se falar acerca do Espírito Santo, da importância que o Espírito Santo tem na igreja. De maneira que muitas vezes, preste atenção na forma como eu faço as colocações, de maneira que muitas vezes, quando nós começamos a falar sobre o Espírito Santo, se percebe nas pessoas uma reação basicamente semelhante a estas destes discípulos, que as pessoas ficam meio como que, mas ele está falando de quê? Eu nunca ouvi falar disso antes, eu nem sei quem é o Espírito Santo. E você sabe por que muitas vezes há esse espanto? Sabe por que muitas vezes as pessoas até acham meio estranho falar sobre o Espírito Santo? Porque hoje em dia as pessoas estão muito habituadas e acostumadas a ouvir falar de prosperidade financeira, de libertação de família, de cura, de milagre, de bênçãos materiais. Então,
ficou meio que esquecido, meio que deixado de lado o falar sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, na época do Senhor Jesus, dos apóstolos, era, vamos dizer assim, a mensagem que anunciava o Espírito Santo era, vamos chamar de moeda corrente. Porque sempre os apóstolos, o Senhor Jesus, falava acerca da importância do Espírito Santo. Preste atenção, eu li aqui Atos 19. Vamos para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1 diz assim, olha, Atos capítulo 1 foi escrito por Lucas, o médico Lucas, mais tarde se tornou um discípulo também. E Lucas, ele escreve a epístola, ou seja, o livro de Atos, Lucas escreve dedicando a um homem chamado Teófilo. E ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, como eu disse, o falar sobre o Espírito Santo, o anunciar o Espírito Santo, o alertar os seguidores do Senhor Jesus, os apóstolos, a igreja naquela época, sobre a importância do Espírito Santo, é como eu lhe falei, era como se fosse uma moeda corrente. Era falado muito sobre o Espírito Santo. No capítulo 14 de João, o Evangelho de João, lá no capítulo 14, no versículo 16, o Senhor Jesus, ele vai falar também sobre o Espírito Santo, olha. Evangelho de João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que vos e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou.
Isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Glória a Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo não pode ser descartado da igreja, das pregações. A mensagem sobre o Espírito Santo não pode ser deixada de lado e ser substituída somente por conquistas materiais, por vitórias, por mensagens de autoestima, por mensagem de bênção, não. Precisa ser resgatada a mensagem que conscientiza o crente acerca da importância da vida com Deus e da presença do Espírito Santo em nós. Vamos acordar, igreja. Tudo bem que as bênçãos em todas as áreas da nossa vida, biblicamente, a gente tem respaldo para buscá-las. Mas elas não podem ser somente o nosso motivador, porque tem coisas muito mais importantes. E o Espírito Santo é uma delas. Muito mais importante do que qualquer outra bênção que a gente possa almejar, que a gente possa desejar. Muitas pessoas conquistam a cura, conquistam o carro, conquistam a casa, conquistam o emprego, conquistam o casamento, conquistam tantas coisas, mas são vazias, infelizes, tristes. E aquilo que elas conquistam, dali a pouco ela percebe que ela conquistou algo que ela queria tanto, mas aquilo não lhe traz felicidade nenhuma, não lhe garante nada. Então, igreja, um alerta, acorde e vamos nos humilhar na presença de Deus e buscar mais pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Ele não quer somente estar conosco, como diz o texto em João. Muito mais de estar com a gente, ele quer estar dentro da gente. O texto sagrado diz, ele habitará convosco e estará em vós. Amém? Busque mais pelo Espírito Santo, busque mais pela presença de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa alcançar o teu coração, te trazendo muita graça, muito conforto e um despertamento sobre a importância de se buscar mais a presença do Espírito Santo. Fiquem todos na paz, compartilhe os vídeos, se inscreva no nosso canal, estamos sempre trazendo uma palavra de Deus, uma oração pela sua vida. Deus te abençoe.